Olá! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e na vida de toda a sua família. Meu nome é Maria Eduarda e hoje eu gostaria de trazer uma meditação da Palavra do Senhor para você. Eu vou estar lendo em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 26, que diz assim: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Glória a Deus. Eu fiz aqui um esboço, da palavra do Senhor, e eu gostaria de estar falando o que eu tenho meditado, Mas isso tudo aqui que eu escrevi foi no meu período de meditação e oração, buscando a palavra do Senhor. O Senhor tem revelado a mim e eu anotei tudo para mim não esquecer nada e entregar da maneira como o Senhor me entregou. Glória a Deus. E eu vou começar a ler aqui. Neste versículo, vemos Paulo nos dizer que quando nos reunimos, cada um de nós temos algo, seja da parte de Deus ou baseado na sua palavra. Mas quando vier a oportunidade a nós, devemos expressar o que temos a oferecer para edificação. Glória a Deus. Para edificação. E o que sai de nós que pode edificar ou desordenar? É tudo aquilo que transborda dentro de nós. Jesus nos diz em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala do que o coração está cheio. Eu vou estar lendo aqui o versículo, glória a Deus, aqui, marquei um pouquinho mais atrás, que diz assim: Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Glória a Deus. Então aqui, Jesus interrogava eles, Pois falavam boas coisas sendo maus. Porém, o que falavam não edificavam o povo, mas desordenavam, porque não viviam o que pregavam. Bom, a maioria deles eram os escribas e fariseus, Que eles falavam da lei de Moisés, eles até falavam de Deus, boas coisas. Só que muitas das vezes eles não viviam, a palavra, porque eles, pecavam, eles eram religiosos demais. Então, certamente o que eles falavam não edificava o povo, mas sim desordenava o povo. Glória a Deus. E se não vigiarmos, acontece conosco também. Por isso devemos buscar constantemente ao Senhor, ler e meditar em sua palavra, não só para estarmos preparados para uma oportunidade, mas também para ter comunhão e intimidade com Deus, crescer na graça e no conhecimento, avançar no mundo espiritual, para então estarmos cheios, transbordando de Deus, e assim sermos edificados dia após dia e edificar a outros também. Glória a Deus. Você sabia que a todo momento podemos estar edificando ou desordenando alguém? Não é só o que falamos na igreja que emanamos o nosso fruto, mas em todo lugar. Então, tentar adivinhar uma oportunidade para falar ou fazer algo da parte de Deus e então se preparar é só uma folhagem, porque o nosso fruto é extraído daquilo que vem da raiz, que vem de dentro, e o que vem de dentro constantemente sai para fora. Então, o que falamos e fazemos em casa, na escola, no trabalho, em conversas afora, desde o secreto a qualquer lugar, o nosso fruto é aquilo que mais saiu de nós. Lembra que eu disse que é o que transborda de nós que pode edificar ou desordenar? Glória a Deus. O que tem saído de nós anda edificando ou desordenando? Oportunidades nós temos em todo o tempo. E existem oportunidades específicas de falar algo da parte de Deus, seja na igreja ou em outro lugar, que muitas das vezes surgem de surpresa. A questão é essa: estamos preparados para ser usados por Deus? A preparação, intimidade e conhecimento vem na busca, e Deus, conhecedor de todas as coisas, sabe o momento da nossa oportunidade.
e nesse momento manifestará seus mistérios sobre a nossa vida. Mas Duda, tem vezes que não dá para me buscar, né? Tem dias que eu não consigo buscar. Sim, né? Tem dia que estamos atarefados, temos o nosso emprego, né? Muitas das vezes quem trabalha, tem escola e muitas das vezes não estamos em casa para poder meditar na palavra do Senhor, não é mesmo? Mas, se estivermos com o pensamento e o espírito ligado no trono e temos buscado constantemente ao Senhor, nossa lâmpada está cheia e pode ter certeza que nesse dia que nós tivermos essa oportunidade, o Senhor nos usará. Glória a Deus. Eu gostaria de estar falando, né, uma experiência que eu tive em relação a isso, que eu constantemente estava buscando o Senhor, meditando na sua palavra, né? A cada dia eu buscava um pouco, só que teve um dia, num dia de domingo, que eu estava bem atarefada, tinha as coisas de casa para fazer, almoço, né? E de noite era culto de missões. E nesse dia, o período que eu tive, alguns minutos que eu parei, né? Eu sentei no sofá e eu meditava no Salmo 133, porque desde o momento que eu havia levantado da minha cama naquele dia de domingo, o Senhor falava a mim a respeito da união. Então foi o Salmo que eu li e comecei a meditar nele, fazendo as coisas. E o que eu preparei para o culto de missões foi um hino para a hora da oferta, né? Apenas. Eu não preparei uma palavra específica para o culto de missões. Aí chegou no culto, né? Eu tive uma oportunidade de falar ali. E eu na hora pensei, nossa, o que eu vou falar, né? Culto de missões. Aí eu fui sincera com Deus e com a igreja. Eu disse, eu fui pega de surpresa hoje, né? Mas eu vou ler o que eu estava meditando hoje, que é o Salmo 133. Aí eu li o Salmo. E enquanto eu lia aquele Salmo, o Senhor, ele falou no meu coração. Ele falou assim, como você não vai falar que eu curo se eu tenho poder para curar, só porque você não foi curada? Acaso te chamei para ser um impedimento na vida de alguém ou te chamei para ser um canal de bênção? Ainda que eu não faça na sua vida, enquanto você leva para outras pessoas, eu cuido de ti. Glória a Deus, aleluia. Então ali o Senhor falou aquilo no meu coração e eu falei aquilo para a igreja. Então o Senhor, ele mesmo naquele dia que eu não busquei ele, mas eu tinha ali, né, uma reserva ali, vamos dizer assim. Então o Senhor, ele mostrou que tinha algo dele dentro de mim, ele me revelou ali uma palavra. Glória a Deus. Então Deus não deixa seus servos envergonhados, né? E vemos que foi assim também com as 10 virgens. Essa parábola das 10 virgens se encontra lá em Mateus capítulo 25. Foram pegas de surpresa. As 5 que se prepararam foram honradas, passaram pela porta. Já as outras 5 que não se prepararam foram envergonhadas. Daí o perigo de esperar pela oportunidade para se preparar. E tem outro mistério de Deus aqui. Em Mateus, no capítulo 25, mesmo capítulo da parábola das 10 virgens, mas eu vou estar lendo um versículo que se encontra na parábola dos talentos, que fica em Mateus, capítulo 25, no versículo de número 29. Que diz assim, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Glória a Deus. Então aqui vemos, né, que quando temos algo de Deus a oferecer dentro de nós, isso vai se multiplicando, seja nas buscas em oração, na palavra, no louvor, em adoração, jejum e consagração, quando Deus manifesta algo a nós ou quando falamos e fazemos algo. Deus derrama a unção e seus mistérios, glória a Deus, edificando a nós mesmos e outros. E nós nunca ficaremos estacionados em uma só porção. Glória a Deus. Então, quanto nós buscamos verdadeiramente ao Senhor,
quando a gente vai orando, né, lendo a palavra, meditando, adorando, a gente não fica estacionado em um só, como eu posso dizer, degrau no mundo espiritual. A gente vai avançando, a gente vai conhecendo mais, o Senhor vai se revelando cada vez mais a nós, Ele vai derramando unção naquilo que a gente faz, a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Então a gente vai avançando. É impossível uma pessoa que busca o Senhor constantemente, que se entrega, que faz as coisas para o Senhor, ficar sempre na mesma medida de unção, na mesma medida de conhecimento, na mesma medida da presença do Senhor. É impossível, ela vai avançando, né? Isso vai multiplicando. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, maravilhoso. Então, ao ponto, vai se multiplicando, vamos crescendo, ao ponto de vermos o que nós mesmos falamos através do que Deus nos revela, edificando aqueles que estão ouvindo e a nós mesmos também. Então é maravilhoso, imagina Deus usar a sua própria boca e te dar uma palavra que vai edificar você mesmo. É maravilhoso, glória a Deus. Pois o que temos dentro de nós, né, o que nós oferecemos, né, de acordo com a nossa busca, na nossa meditação, na nossa oração, no nosso louvor, né, aquilo vai multiplicando, como eu expliquei. E o que vem de Deus a nós também multiplica, que é a edificação, multiplica. E o que sai de nós, que nós falamos aquilo que temos meditado, que falamos aquilo que o Senhor nos revelou, multiplica ainda mais dentro de nós e nos outros também, gerando uma multiplicação sobrenatural no mundo espiritual. E o nome do Senhor é glorificado através de nós. Então é uma maravilha, né? A gente é usado por Deus e pensa nessa multiplicação. Imagina só, você parar mesmo para pensar que multiplicação é essa que nós vemos. O que Deus bem revela a nós, envia a nós, o que nós entregamos, o que sai de dentro de nós, né? Pensa na multiplicação que é algo tremendo. Isso vai gerando frutos no mundo espiritual. E o nome de Deus, ele é glorificado através da nossa vida, onde as pessoas passam a ver Jesus na nossa pessoa. Então é maravilhoso servir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aquele que não busca e não oferece nada, até o que tem lhe é tirado. Jesus nos deixa claro que todos nós temos algo, mas estamos multiplicando ou subtraindo. Multiplicar é edificar, subtrair é desordenar. Glória a Deus, aleluia. Estamos transbordando de Deus? Qual é o fruto que temos a oferecer? Estamos preparados para oportunidades? Estamos fazendo e falando a palavra, os mistérios de Deus para edificação? Hoje nós temos essa oportunidade de começar a se preparar para a maior oportunidade que um crente pode ter. Glória a Deus, aleluia. E que oportunidade é essa, Duda? Passar pelas portas celestiais. Deus está dizendo que quando eu e você nos preparamos aqui, Ele também prepara lá. Prepara o quê, Duda? A nossa recompensa, o nosso lugarzinho lá, que é a nossa maior conquista, a nossa maior recompensa. Glória a Deus, aleluia. Então não pense em nós que o que fazemos para o Senhor aqui é em vão. Pois aqui temos oportunidade para edificação, né? Buscando, crescendo, falando de Jesus, fazendo a obra, caminhando dia após dia. Mas nossa recompensa é na glória eterna. Glória a Deus, aleluia. Deus fala, se estamos preparados para oportunidades aqui, estamos também preparados para a oportunidade de entrar no céu. Glória a Deus. Pois a palavra de Deus diz que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então vamos buscar encher até transbordar da presença de Deus, pregar sua palavra, fazer sua obra, viver mistérios para edificação, gerando bons frutos, nos preparando, multiplicando cada dia mais, para quando chegar a oportunidade surpresa ao toque da trombeta, sermos honrados por Deus, tendo o nosso nome chamado por Ele. Glória a Deus, aleluia. Então é maravilhoso, irmãos. Vale a pena a gente servir ao Senhor, a gente buscar de todo o nosso coração, que a gente não busque oportunidades e recompensas
aqui. Que as oportunidades que a gente tiver, a gente apresente o Senhor, apresente a palavra dele, que Deus possa usar a nossa vida para edificação, glória a Deus, e que tudo que a gente fizer não seja para buscar nada aqui, não seja para buscar lugar de destaque, não seja para buscar vanglória, né? Que não seja para se exibir, mas sim para glorificar o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntemos tesouros no céu, porque ali a traça e a ferrugem não consomem, glória a Deus, porque aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Então, quando a gente vai passando na palavra de Deus, a gente vai vendo o que Jesus fala, o que os apóstolos escreveram, a gente vai juntando tudo e vemos que é um só propósito, a gente caminhar aqui em santidade, em obediência, fazendo tudo para a edificação da igreja, para a união do corpo, para que assim nós tenhamos a nossa recompensa, que é passar pelos portões celestiais, que é garantir a nossa morada lá, nos preparar, limpar nossas vestes para a gente subir. Então vale a pena servir ao Senhor, vale a pena negar a nós mesmos, sermos usados por Deus, porque assim também diz a palavra do Senhor: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então que nós possamos buscar e servir ao Senhor de todo o nosso coração para a edificação. Glória a Deus. E assim o Senhor irá nos chamar naquele grande dia, porque é lá a nossa recompensa, não é aqui. Então não façamos nada procurando coisas aqui, porque aqui não esperamos nada. Tudo o que acontece aqui, seja cargos, posições, seja algum destaque que Deus vai permitindo a gente ter, são, digamos, como bônus, digamos assim, porque se a gente ficar focado em crescer só aqui, em buscar algo aqui, a gente não garante a nossa eternidade, né? Então que nós possamos viver buscando chegar lá naquele grande dia, que a gente viva para edificar a igreja, edificar pessoas, o nome do Senhor ser glorificado através da nossa vida, nos preparar para a grande oportunidade surpresa que está chegando, que é o toque da trombeta. Ai, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, gente. Então, que essa palavra possa edificar a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que um dia eu vou conseguir pregar sem o esboço, né? Eu creio, porque é maravilhoso. Deus, ele vai nos capacitando, né? Mas até que eu não tenho essa capacitação, do jeitinho que eu posso, eu estou trazendo a palavra do Senhor, mas é para edificar a sua vida. Deus abençoe.